Viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é quarta-feira, hoje é dia 20 de agosto. Um dia muito importante para mim, porque minha mãe, se estivesse viva, fazia anos hoje, fazia aniversário. Ela era do dia de 20 de agosto. Eu já tinha dito aqui a vocês, aqui há uns dias, que aliás foi no dia 15 que meu irmão fez anos, e agora no dia 20, que é um dia mesmo muito importante na nossa vida, não é? As nossas mães são muito importantes para nós, e aquelas datas, quando elas já não estão entre nós, a gente nunca se esquece. Apesar de, como vocês já sabem, minha mãe não era uma pessoa de comemorar os aniversários. Eu criei-me assim. Minha mãe não era uma pessoa que gostava. Mas a gente sabia as datas, uns dos outros, claro. A minha mãe sabia as nossas e as nossas sabiam, e as nossas. E a gente sabia a dela e a de meu pai. Meu pai era do dia 4 de janeiro e minha mãe era do dia 20 de agosto. E pronto, e é isso. E o que fica na nossa memória são as lembranças, não é? Porque de resto não podemos assim comemorar a nossa fazer alguma coisa que ela gostasse por alma dela, para lembrar que ela gostava disso. Mas eu não vou fazer hoje. E de repente eu faço aí no sábado ou no domingo. E porquê? Porque a minha mãe, quando fazia assim aniversário, calhava sempre no sábado ou no domingo da procissão de São Vicente. E como agora esse fim de semana, sábado e domingo, é a procissão de São Vicente, calhou não coincidir com o dia 20, mas não importa. E então eu aí de repente no sábado ou no domingo, a Rita possa vir cá acima e então fazermos aqui algum almoço, dizer alguma coisa em dedicação em memória dela. Que é o que nos resta fazer, não é? É assim mesmo. Mas as memórias ficam sempre. As memórias ficam sempre nas nossas cabeças, nas nossas mentes, para nos lembrar sempre de tudo. Minhas amigas, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos, não é? Que nós todos precisamos. Muita continuação para todas as pessoas que nos tenham pedido aqui orações por elas e por aquelas outras duas irmãs que eu disse aqui, que são duas seguidoras nossas, que realmente também vão ser incluídas com as restantes pessoas que a gente já estava aqui rezando pelas recuperações, não é? Pelos tratamentos, por tudo em geral. Por tudo em geral. Nós, é bom que a gente reze uns pelos outros, porque a gente está sempre a ser atacados e com injustiças, com blasfémias, com muitas coisas, sabem, contra nós, e resta-nos a gente rezar por nós e pelos outros, porque realmente o inimigo, quando ataca, é para pôr mesmo nós para baixo, para metermos. Ele gosta que a gente fique no fim do poço, ele gosta que a gente fique denegridos, desanimados, castigados, querendo vingança, querendo aquela sede de justiça por tudo e por nada, aquela sede de vingar-se pelo mal que o outro nos fez, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso quando uma pessoa tem veneno, quando uma pessoa tem aquela raiva, aquela vingança de se vingar do outro, ou desprezar o outro por algo que ele tenha feito. É normal nós termos essas reações às vezes connosco, porque os outros nos faz mal, ou porque os outros dizem alguma coisa que a gente não gostou. O nosso corpo reage de uma forma muito fria, às vezes,
às pessoas, aos sentimentos dos outros, às decisões que os outros tomam. A gente às vezes reage de uma maneira muito fria, que até às vezes nós próprios nos dizemos, eu tenho até medo de mim própria, às vezes, né? As pessoas dizem isso. Por isso, minhas amigas, é bom que a gente reze, é bom que a gente fale com Deus todos os dias para nos ajudar a não ter esse tipo de sentimentos. Mas é como eu digo, com a prática, com o falar com Deus todos os dias, com o saber o que Deus quer que a gente faça, a gente, a cabo de algum tempo, vai notando que aquela raiva, com aquele sentimento de querer vingança, já não é como era. E vai desaparecendo das nossas cabeças. Nós depois dizemos, não, quem sou eu para fazer justiça? Quem sou eu? Portanto, é normal porque somos carnais, não é? Somos pessoas que o pecado, não é? Onde a gente vê, é normal que a gente reaja assim. Mas temos a palavra para nos ajudar, temos a palavra para ter esses sentimentos que Deus quer que a gente tenha, e a gente vai aprendendo de alguma forma a já não sentir essa raiva, a já não ter este sentimento de vingança, mas sim dizer, está tudo nas mãos de Deus, Deus sabe o que é que vai fazer, quem sabe para julgar, sabe? A gente vai tendo ao longo do tempo, com o aprender, com o Evangelho que a gente vai lendo, a gente vai tendo esse sentimento que não vale a pena a gente fazer justiça com as nossas mãos. Por quê? Porque também erramos. Também, de alguma forma, somos injustos com os outros. Por isso, quem somos nós para julgar o outro? Podemos ter uma reação de chamada de atenção. Olha, não digas isso de mim. Olha, para que é que foste dizer? Olha, não merecia isso. Olha, não falo em ti. Olha, deixa-me em paz. Isso é outra coisa. Agora, ter aquele sentimento de querer ter aquela raiva e ter aquele sentimento de vingança. Ai, fizeste-me isso, eu vou dizer pronto, fizeste aquilo. Sabe? Isso é uma coisa que temos que aprender a não fazer. Porque quem tiver de fazer justiça é Deus e não a gente. Não é? Mas pronto, a gente vai aprendendo. Todos os dias a gente vai aprendendo. E Deus sabe os filhos que tem. Ora lá. Muito bom. Agora, minhas amigas, vamos para o nosso Evangelho diário, o nosso amigo e o nosso conselheiro de todos os dias. Vamos ver a palavra de Deus, o que é que nos transmite. São 8h10 da manhã, quarta-feira, dia 20 de agosto. A leitura está em Mateus 20, o verso está do 1 ao 16, e diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha, tendo saído cerca da 3ª hora. Viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da hora 9ª, e fez o mesmo. Cerca da 10ª, saiu e encontrou outros que estavam sem fazer nada, e disse-lhes: Por que estáis aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam: Porque ninguém os contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde,
o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado os que tinham ido à hora 10ª, recebeu cada qual 1 denário. Chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Mas ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes conosco, que suportamos o peso do dia e o calor. Porém, ele respondendo a um deles disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário. Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar também a este último, tanto como a ti. Eu não me é lícito fazer dos meus bens o que quero. Porventura o teu olho é mau, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos para o resumo. Querido Pai, relembra-me que a tua justiça não é a dos homens. Relembra-me que os meus caminhos não são muitas vezes os teus. Relembra-me que o teu plano para mim é infinitamente bom e que a confiança nele me vai permitir desviar-me menos vezes dele. A hora de começar a caminhar não importa. Todos os que caminham são dignos de ti. Ou seja, o que é que esta leitura da leitura do Evangelho, para o resumo, o que é que nos quer dizer? Quer nos dizer que não importa, por exemplo, a tua vida toda, foste uma pessoa, nós fomos uma pessoa em que queríamos sempre o melhor para nós, sabem? A gente sempre foi uma pessoa que queríamos justiça. Por exemplo, nós aqui na Terra sabemos que quem vai trabalhar, que começa às 8 e larga às 5, há um dia de trabalho. Quem começa às 4 é quem começa ao meio-dia até às 5, de meio-dia às 5 é meio-dia de trabalho, pela lei dos homens. E o que é que isto quer dizer na lei do Senhor? O que é que este texto quer nos dizer? Que os últimos serão os primeiros. É porque nos nossos erros, na nossa maneira de ser, não importa teres 5 anos, teres 90, teres 80, teres 70, todos nós temos o direito de ir ao Senhor. Nunca é tarde. Ou seja, se uma pessoa de 60 anos ou 70 quiser se converter na vida ao Senhor, se quiser dizer assim: Senhor, perdoa-me tudo o que eu fiz na vida, tanto mal que eu fiz aos outros, isso é um exemplo. E uma pessoa que sempre dedicou a vida ao Senhor, desde que se lembra, sempre dedicou, uma pessoa devota da igreja, sempre se dedicou. E aquela que nunca foi devota, mas agora aos 70 anos é que se quis converter, quis pedir perdão por tudo o que fez na vida. O que é que vocês acham? Quem é que tem direito a ir para o Senhor? Os dois. Aqui Deus não faz distinção, nem quem chegou agora, nem que estava com o princípio. Jesus quer dizer que todos têm o mesmo direito. Aqui a luz é moeda, mas na vida todos temos direito ao Senhor. Todos temos direito a uma eternidade, como o Senhor promete a nós.
sabe? Aqui não há aquele ver primeiro. Eu sempre fui devota de igreja, aquele era uma pessoa que bebia, correbava, toda a vida lhe faz mal aos outros. Eu que sempre fui de igreja e quero ser a primeira. Não. Não, não é por seres devota de igreja, por estar sempre ali, fazendo o que é preciso, ou ajudando aos pobres, que vais ser a primeira. Todos temos direito. O Senhor quer dizer para nós, irmãos, não fazermos justiça com as nossas mãos, não julgarmos ninguém, porque todos somos pagos com a mesma moeda. Tanto fastas 5 anos de roda da palavra, tanto fastas 6 meses. O direito é o mesmo. Aqui Deus não faz distinção de ninguém, nem de nada. Todos temos direito, tanto é que o último foi o primeiro. E ontem a gente já lê a leitura que Deus dizia: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Portanto, minhas amigas, nós não somos ninguém para fazermos justiça, nós não somos ninguém para termos essa vingança, para fazermos o papel de Deus. Nós não somos deuses, nós somos pessoas, todas filhas do mesmo Pai, todos estamos no mesmo barco e a gente sabe que há pessoas que às vezes não têm noção porque eles não sabem o que é que estão fazendo. É como Deus disse, é como Deus disse. O que é que Deus disse? Todos, não temais, assim, aqueles que estavam aí no barco, que derivado da tempestade, eles disseram: Senhor, estavas a dormir e não viste o que nós passamos. E Jesus disse, porque tinhais medo, se eu estou aqui. Portanto, minhas amigas, não vamos fazer nada à nossa maneira, não vamos dizer quem é que tem direito e quem não tem, não vamos ser injustos com ninguém, porque Deus é que sabe o que é que quer para nós. Deus, a vontade dele não é nossa. Como eu já disse, a gente pode ter muita coisa na cabeça, muito projeto, muitas coisinhas na nossa cabeça, mas Deus é que sabe o que é melhor para nós. Por mais que custe, por mais que a gente diga assim, epá, tanto que eu criei isso, mas se Deus vê que realmente aquilo mais tarde vai-te fazer mal, sabe, Deus não vai deixar que aquilo aconteça, aquilo que tu queres, não vai acontecer aquilo que tu queres, sabe? Por isso, minhas amigas, muita calma nessa vida, cuidado com o que se fala, cuidado com os julgamentos que a gente tem uns dos outros, porque a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo barco, estamos nessa vida, a gente tem que aproveitar tudo o que Deus nos dá. Temos que aproveitar tudo o que temos, melhorar, ir melhorando. Por exemplo, mas aquela tua casa é tão pequena, e pá, aquela tua cozinha é tão bonita, mas eu não posso ter, que aquilo é muito caro. Melhora, bota a tua casinha, mesmo sendo da maneira que ela é, o que tens em casa, vais melhorando. Para a época de verão, se quiseres pôr a tua casa decorada para a época de verão, para a época do outono, que é assim uma casa mais aconchegante, lembra mais o frio está a chegar, aquelas espinhas, lembra logo as abóboras, para quem gosta de pastéis de abóbora, para quem gosta de... há muita coisa, as abóboras, receita de abóbora é uma receita muito boa, muito gostosa, gosto muito de coisas de abóbora, adoro abóbora assada, adoro sopa de abóbora, adoro
Até tenho algumas receitinhas de abóbora que eu depois irei fazer no meu canal, que eu gosto muito também. Enfim, é aquela época que antecede o inverno, é aquela época que depois do outono vem o Natal. Eu já vi muita gente no YouTube, mesmo pessoas americanas, pessoas que fazem vídeos também de decorações do outono, que já têm as suas casas decoradas. Muitas lojas da América também, que elas falem, e do Canadá, já muito conhecidas, que elas falem o nome das lojas que estavam em sale, que estavam em saldo. Muitas coisas bonitas, lindas. Até ontem, minhas amigas, para vocês verem como é o poder da visão. E a internet faz com que a gente tenha cuidado, porque para isso não virar uma coisa viral. Porque depois a gente vê uma coisa, vê outra e meio que a gente vai copiando, não é? Mas às vezes a gente só é no bom sentido. A gente não vai copiar só porque aquela tem, não é isso. Mas é que todas depois fazem isso automaticamente para o outono. Mas eu vi uma lata que já há muito tempo, lembrei-me, levei-me lá para trás para o passado aquela lata. Apesar de ser uma lata que estava pintada de branco, com umas florzinhas que parece que foi pintada à mão, com duas arcinhas assim melhor. Sabe aquelas bilhinhas que só faltava a tapa para tirar leite às vacas? Ai, tão linda, tão riquinha, tão branquinha. Eu disse até ao José, aquela latinha faz-me lembrar a lata que a minha mãe tinha quando ia ali buscar leite, que a gente comprava um senhor que passava aqui numa carroça. Lembrei-me logo o feitio da jarra e disse, ai, tão linda. E a senhora, a jarra era tão riquinha, pintada de branco, tinha assim umas florzinhas meias de outono, e ela disse que tinha comprado por $6,99, ou seja, quase $7. E a jarra era grande. A gente dizia aqui bilha, uma bilha de lata, mas era tão linda, tão bonita. Aquilo se calhar foi pintada de branco, aquela tinta própria, e depois foi pintada à mão aquela florzinha, muito bem desenhada. E lá está. O que é que eu quero dizer com isso? Por eu ter visto aquilo, quem assim mora no campo e tem a possibilidade de repente, até tem em casa certas coisas assim de latas, coisas antigas, se não pode comprar, aproveite essas dicas e compre uma tintazinha ou alguma coisa e tente pintar em casa, sabe? A gente tem que usar aquilo que tem, a gente tem que usar aquilo que tem diariamente, nessas estações. Não é preciso estar sempre a comprar. Quem pode comprar, compre. Mas quem não pode comprar, que bote a casa. Há arranjos que se pode fazer com flores secas, sabem? Há maneiras de colocar a flor seca que dure mais tempo, sabem? Enfim, há muitas coisas, há muitas maneiras de fazer aquelas laranjas. Quem tem air fryer faz-se na air fryer, que eu também já vi fazer, para a laranja ficar seca e bonita. Dá também para decorar com arranjos secos, com aquelas coisas. Há os pauzinhos de canela, também dá um perfume na cozinha muito bom. Até tenho ali que eu coloquei, tinha 3 pauzinhos só, que eu comprei num garrafinho pequenino. E dá um cheirinho tão bom, sabem? Tão bom na cozinha. Enfim, minhas amigas, vamos todas se unir, vamos todas fazer as coisas assim pelo bem, e aprender com Deus que as coisas simples da vida são sempre as melhores. São sempre as melhores. Bora lá aqui agora para o livro das mensagens, para o vídeo não ficar assim também tão grande. Que eu quero ver depois o que é que eu vou fazer para deixar aqui gravado, que eu hoje não gravei nada assim antes do vídeo.
Eu tenho gravado nos últimos dias, mas eu hoje não gravei nada, porque hoje o Fernando estava em casa. E até peguei a dormir cedo, mas depois acordei, era meia-noite. Depois não me dei mais sono. Eu fiquei acordada até às 3h30 da manhã. Depois já foi quando eu peguei no sono. E até o Jesse não me acordasse às 7 horas e acho que ainda estava a dormir. Por isso eu estou assim também meia cansada, mas não foi assim por nada de mal. Foi assim, não acordei, depois eu fiquei sem sono. E é essa. Para aqui o café. E diz assim: Amado Jesus, ajuda-me a pensar cada vez mais os mesmos pensamentos que tu. Quando as preocupações deste mundo estão a pressionar-me, preciso de tirar algum tempo para pensar nas coisas e na tua presença. Quando descontraio contigo, o teu poder é o meu apoio. É uma bênção tão grande fazer uma pausa para deixar de estar obcecado com os problemas e desfrutar apenas deste momento de olhar para ti. Gosto de intercalar o sossego com a leitura das Escrituras e com orações e cânticos que te levam. Obrigado por me guiares para usar os versículos da Bíblia nas minhas preces e petições. Quando as minhas orações estão permeadas com as Escrituras, rezo com mais confiança. Anseio por me transformar adquirindo uma nova mentalidade. O mundo coloca uma enorme quantidade de pressão sobre nós, através das sempre presentes comunicações eletrónicas. Lá está, a gente às vezes estão tão sossegadinhas, basta a gente ligar uma rede social, tira logo muito sério. Em vez de deixar o mundo, as notícias, moldar a nossa cabeça e os nossos pensamentos, peço-te que transformes a forma como eu penso. Jesus, ajuda-me a não pensar tanto nisso. Senhor, ajuda-me a ultrapassar isso. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou sair daqui, Senhor? Sabe? Pedir ao Senhor. Enquanto renovas gradualmente a minha mente, aspiro a que os meus pensamentos e atitudes te reflitam de uma forma sempre crescente. Em teu transformador nome. Amém. Deuteronômio 33:27, Salmos 34:6, Hebreus 4:2 e Romanos 12:2. Portanto, minhas amigas, quando a gente estiver muito obcecadas com tantos problemas, que às vezes a gente acorda bem dispostas e tudo, e basta a gente ligar alguma coisa ou alguém telefonar para a gente muda logo. Muda logo. Porque nada melhor que acordar, tomar um café e ler ou a leitura de um evangelho, pegar na Bíblia e lendo uma página todos os dias, ir ao telemóvel e escrever no Google algum versículo e tomando o café, porque isso sim fortalece-nos, isso sim fortalece a nossa maneira de pensar, não deixa a gente ir para outros caminhos que o mundo quer que a gente vá, e não é que a gente ignore os problemas da nossa vida, mas se a gente tiver, como diz aqui, falar com Deus e ficar tranquilo, porque nós já pedimos ao Senhor para nos ajudar com alguma coisa da nossa vida que está-nos apegantando, mas retirar-te das redes sociais, retirar-te do mundo. Senhor, ajuda-me a não pensar tanto nisso, Senhor. E Jesus ajuda. Jesus ajuda. Nós não podemos ter uma vida sempre de pensamentos assim.
senão a gente vai dar malucos. A gente dá malucos. E depois de dar malucos, a gente depois de pensar sempre nos problemas, vamos ser pessoas que vamos ter sempre aquele sentimento ou de culpa, vamos ter sempre aquele sentimento do que é que podia ter feito, que não fez, porque é que a gente está assim a nossa vida e os outros não têm. Porque há pessoas até que têm mais problemas do que nós, só que não mostrem que têm esses problemas. São pessoas que levem a vida assim. Têm problemas, mas não mostrem na cara, não mostrem, porque às vezes costuma-se dizer tristeza, não pagam dívidas. E há pessoas assim, a gente pensa que com elas está tudo bem. E daí nasce uma revolta, nasce inveja, porque é que eu tenho problemas e tu assim, aquela tem problemas, mas nunca mostra, parece que está nem aí, parece que nem liga aos problemas da família, mas não é. Deus manda ser assim. Deus não quer que a gente viva o dia a dia sempre com problemas. Deus quer que tu entregues os teus problemas a Ele, sabe? E a gente não pode viver sempre assim, senão vamos virar pessoas amarguradas, pessoas muito tristes, depois vêm as depressões, vêm outras coisas, e depois as pessoas acabam por tomar medicação para poder passar o dia, com medos, com, sabe, muitas coisas que depois vêm às nossas cabeças. Meus amigos, vamos agradecer ao Senhor por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida de hoje, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, nas nossas famílias, abençoa a nossa vida, livra-nos de todo o mal, cobre com o teu mal todas as medicações, todo o tipo de exames, transportes, viagens, trabalho, hospitais, tratamentos, operações, recuperações, instituições, tudo o que tiver no mente, que o Senhor tenha sempre compaixão, muita misericórdia, e também que todo o mal que venha para nós, que caia por terra, porque quem está com Deus não precisa de mais nada, porque o Senhor protege-nos, a nossa vida, não é? Senhor, também abençoa a vida das nossas amigas e dos nossos amigos e da gente todos que precisamos para fazer essas recuperações, dessas operações que o Senhor coloca a mão e que nos dê mais uma oportunidade dessa cura física que nós todos queremos, cura espiritual e cura mental. Que o Senhor tenha sempre muita misericórdia com as nossas vidas. Com tudo, Senhor. Muito obrigada. Amém. Nós precisamos, minhas amigas, tanto dessa bênção do Senhor. Nunca se esqueçam de pedir a bênção a Ele. Minhas amigas, ficam por aí que eu depois já mostro mais qualquer coisa. Pronto, minhas amigas, eu fiz então aqui um arrozinho branco, que é para o frente comer com aquele franguinho que está ali. Aqui tem um restinho de batatinhas junto com esses pastelões que o José faz junto. E aqui eu tenho esparguete com carne moída, para deixar também de vajar para amanhã. E aqui tenho sopa de legumes, que eu estou fazendo para comer logo à noite. Sopinha de legumes é muito bom e mesmo de verão também se come. Pronto, minhas amigas, eu tenho que a cortina puxada assim para o lado porque está muito sol. E também por causa de estar assim um ventinho para não apagar aqui o fogão. Da minha parte, muito obrigada a todos. Muita saúde, uma ótima quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser.